a gente ganhar uns sânias. Os sânias nada mais é do que um batismo, aquele antigo batismo da Igreja Católica, né? Que o pai dava o nome de Flávio e o padrinho dava o nome de João, né? Que o padrinho achava que o afilhado tinha o nome de João. Mas tem todo um significado, né? Isso foi Osho que trouxe, e o sânias nada mais é da gente olhar alguns aspectos, mas normalmente das sombras, tá? Então, aquilo que a gente não está olhando, aquilo que a gente não está enxergando, para que a gente possa olhar e ressignificar muita coisa, né? Então, foi quando eu ganhei o nome do Vitsurya, que todo mundo me chama de Surya, né? Mas é Vitsurya, que significa ir além do sol, ir além da razão, trabalhando as emoções, né? Porque até então, até aquele momento, eu era muito racional. Então, eu precisava, para poder trabalhar com o Tantra, eu precisava trabalhar muito mais o campo emocional, que é sempre o meu convite para todo mundo. Mergulhe nas suas emoções, doa o que doer, mas elas é que vão fazer o sentido da tua vida. Óbvio, o equilíbrio é sempre bom, mas a gente sempre vê o tempo todo as pessoas muito mais dentro de um racional do que dentro de um emocional, né? E eu gosto de falar isso. Todos nós aqui, todas vocês aí, todas nós somos tântricos de alguma forma, porque o Tantra fala do sentir, o que nós sentimos, mas olhar para esse sentir não de forma superficial, como normalmente a gente faz. Muitas vezes a gente nega o nosso sentir, e sim dentro de uma profundidade, o que eu sinto de verdade, né? O que o meu corpo sente, porque o meu corpo sente o tempo todo, né? O Tantra é essa conexão com o corpo, é você se reconectar com o seu corpo, porque a gente, sem perceber no decorrer da vida, a gente vai se desligando. Eu brinco muito que eu falo assim: qual foi a última vez que alguém pegou no seu pé sem ser para te atormentar, né? Na metáfora do pé, né? Porque assim, às vezes a gente até esquece, a gente lembra que tem pé quando bate o dedinho na quina da cama. Aí a gente lembra que tem um pé, né? Só que o corpo é um todo, e o Tantra fala justamente isso, desse todo, dessa reconexão. O Tantra, a gente sai de uma coisa que a sociedade faz, né, que é picar a gente em partes, né, olhar o outro em partes, né? Vou usar um exemplo: quando o homem olha para uma mulher e enxerga ali, sei lá, os olhos bonitos, olha o bumbum dela, que lindo. E a gente faz isso, às vezes, com os outros também, né? Às vezes a gente olha e repara numa pequena parte da pessoa. E o Tantra fala sobre essa integração do todo, né? Eu sou eu não sou uma parte de eu não sou um olho, eu não sou uma boca, eu não sou um cabelo, eu sou um todo, né? E ele faz justamente isso, essa junção, essa reconexão do corpo, né? Para que a gente possa olhar para esse todo, porque o nosso corpo inteiro é capaz de sentir, né? Seja na ponta do dedinho, né? Seja nas partes íntimas, seja na sensação, seja na audição, em todos os sentidos. E é justamente sobre essa integração que o Tantra fala, né? Sobre olhar esse corpo, sobre perceber esse corpo como um todo. Então, para mim, essa é a maior primícia do Tantra, né? Um dos significados que eu gosto muito, que eu sempre gosto de trazer, de olhar, né, é justamente sobre o significado da palavra Tantra, né? O Tantra é uma soma de duas palavras chamadas Tanoti e Trayati, que significa expandir e libertar. Então, ela pode ser traduzida como teia, que acho que é o nome que eu mais uso para o significado da palavra Tantra, é teia, ou trama, que é o tecido, que é um tecido, é a união de várias coisas numa só. Então, depois de alguns estudos, o Tantra também foi visto como tecnologia, né? Alguns estudos em sânscritos foi visto como tecnologia. Mas, para mim, esse significado da teia é muito porque todos nós estamos conectados, né?
Porque dentro da visão da sexualidade do Tantra, né, aí a gente vai para a parte um pouco mais delicada, que é a parte da sexualidade que todo mundo fala sobre o Tantra. Eu gosto muito de falar isso. A palavra sexo e sexualidade dentro do Tantra nada mais é do que uma grande isca para que todo mundo olhe para ele, né? Porque Tantra não é sobre sexo e nem sobre sexual. Tantra é sobre energia da sexualidade, sobre a energia dos chakras. Então, Tantra é sobre energia. Quando a gente fala, né, para mim, de teia, né, o significado da palavra teia, de que todos nós estamos conectados, dentro da visão da sexualidade dentro do Tantra, a gente está conectado sexualmente com pessoas que a gente nem imagina. Né? Eu brinco que eu falo assim, eu acho que eu já devo ter transado com o Michael Jackson, né? Por quê? Porque eu me relaciono com uma pessoa, né? Vamos pensar que eu me relacionei com o João, né? No meu, sei lá, no último ano, conheci o João, né? Namorei João, me relacionei com o João. Só que o João, antes de mim, ele teve mais, sei lá, umas 3 namoradas. Eu estou conectada com o João e com as 3 namoradas que ele teve. Só que essas 3 namoradas que ele teve também se relacionou. E aí eu também estou conectada com a energia dessas namoradas que o João namorou. E aí essas namoradas que o João namorou se namoraram outros. Eu também estou conectada com eles. Então, é uma grande cadeia se a gente pensar. Óbvio que se a gente for ao pé da letra, é até meio confuso, que aí eu fico pensando e falo, meu Deus do céu, com quem será que eu já me relacionei? Mas no fundo, né, a gente só tem uma, vamos dizer assim, como que eu posso usar esse termo? Energeticamente falando, dentro dessa linha da teia da sexualidade, eu só tenho isso um pouco mais. Eu vou usar, é que eu não quero usar um termo limpo e sujo, mas um pouco mais limpo, um pouco mais claro, as pessoas que estão se relacionando, sei lá, casados há 20, 30 anos e que não tiveram parceiros fora desse relacionamento. Porque as pessoas que estão por aí, todas elas estão conectadas. Então eu brinco, eu falo assim, eu já me relacionei com o Michael Jackson, mas ninguém sabe, né? Mas de uma metáfora, de uma visão dessa teia, porque todos nós vamos nos conectando, porque eu me conecto com esse que está conectado com aquele, então eu também me conecto com mais aquele, que vai se conectando com o outro, então a gente carrega a energia de muita gente. Ah, mas é só através do sexo? O sexo tem uma energia muito poderosa. A energia sexual, ela é muito mais poderosa do que a gente possa imaginar, do que a gente nem imagina que ela possa fazer. Né? Eu vou até pegar o gancho, né, da ideia da palestra da semana passada, quando ela fala sobre cocriação através da energia sexual, né, que algumas pessoas até pediram, explica, tal, né, traz aí. A energia sexual, ela é a nossa conexão com o divino, né? No momento do ato sexual, a gente, na expansão da consciência, ou na força, né, do orgasmo, daquele vórtice, da conexão de dois, de yin yang, a gente se conecta com o divino. Então, isso tem um poder, isso é de um potencial tão grande que se as pessoas soubessem, as pessoas não estariam nem se matando e nem morrendo. Elas estariam ao contrário, né? E a cocriação através dessa energia, ela é possível justamente nesse momento. Eu costumo dizer que ela é um exercício muito peculiar, porque justamente, né, é um momento onde a gente tem, às vezes, dificuldade de raciocinar muita coisa, principalmente quando a gente está entregue, totalmente entregue àquele momento, totalmente entregue aquele presente, né, vamos dizer assim, aquele ato, aquele momento, ou aquele prazer, a gente está totalmente entregue. Então, pensar ou raciocinar e co-criar, às vezes não é fácil, porque para mim poder fazer isso, eu preciso pensar naquilo que eu desejo e colocar junto ou na intenção naquele momento para que aquela energia ela possa se conectar nesse vórtice com o divino, né?
Óbvio que eu estou falando dessa forma, né, dentro da perspectiva, né, de que todos aqui já tiveram essa experiência de expansão e de iluminação durante um ato sexual. O Tantra também fala sobre iluminação, né? Eu não conheço, né, aqui na Terra, nesse momento, ou não conheci ninguém que é um iluminado, que anda por aí iluminado. Mas, dependendo da situação ou da experiência que você vive ali naquele momento, é capaz de você se iluminar ou ter lampejos de iluminação naquele momento, dependendo da conexão que você tem ou dependendo da expansão energética ou orgástica, né? Porque orgasmo nada mais é do que energia expandida, né? Então, dependendo do que você tiver ou do que você conseguir trazer para aquele momento, é o momento da conexão com o divino e é o momento onde você consegue fazer essa cocriação, porque ele é um momento realmente de luz, ele é divino. Você está tão ali entregue, expandida, cheia de amor, cheia de prazer, cheia de vida, porque uma pessoa, né, que não está nessa condição, ela tem dificuldade de ter uma relação. Então, ela está ali cheia de vida, entregue, expansiva. Então, é o momento que você consegue cocriar. Mas para isso você precisa dar uma pausinha, né, durante esse tempo para colocar essa intenção ali, mas ele é capaz de curar, né? A gente fala que o orgasmo cura, né? O prazer, né, do ato sexual, a energia orgástica, ela é capaz de nos curar. Ela pode curar traumas, ela pode curar doenças, ela pode trazer uma cura, porque tem uma intenção, e na conexão com o divino, ela acaba trazendo toda essa possibilidade. Ah, mas se fosse assim, todo mundo estaria curado, né? Primeiro a gente precisa entender a disponibilidade que cada um tem, porque eu não entendo isso como capacidade, eu entendo como disponibilidade. A disponibilidade que cada um tem de se entregar 100% aquele momento presente, aquele ato sexual, aquele momento orgástico, né, para justamente poder chegar nesse ponto, né, porque não é uma coisa simples, nós seres humanos, a gente, né, e acho que é uma coisa que eu ouço falar aqui nas participações que eu já tive, da dificuldade que as pessoas têm de estarem no momento presente, né, e não existe orgasmo sem presença. Não adianta eu estar ali no momento orgástico, não adianta eu estar ali no momento de prazer pensando no boleto para pagar no dia seguinte. Não vai funcionar. Pensando no que eu tenho para fazer no dia seguinte, na criança na escola, isso não vai acontecer. Né? Por isso, às vezes, as pessoas falam assim, muitas vezes, eu tenho dificuldade do orgasmo, porque o orgasmo é presença, orgasmo é entrega, orgasmo é confiança, é uma junção de algumas coisas que às vezes a gente não consegue trazer. Por isso que não é uma regra, toda vez é da mesma forma, do mesmo jeito, na mesma intensidade. Não, porque eu não estou igual todas as vezes na minha vida. Né? A gente, cada momento, normalmente a gente está de uma forma, a gente está dentro dentro de uma entrega, é diferente, não tem como estar igual o tempo todo. Né? A gente não vai estar igual nem na parte hormonal, né, que dera dentro desse momento presente da mesma forma. Né? Então, quando a gente fala de cocriação, é justamente conseguir, nesse momento dessa conexão com o divino, trazer a intenção daquilo que a gente deseja. Então, ela tem uma força muito grande, aí você coloca no vórtice disso, e a possibilidade ou a realização disso, ela é quase, não vou falar quase 100%, porque para mim ela é 100%. Né? Mas precisa ter esse olhar, nessa confiança, nessa entrega, né? Nesse momento presente. Sem esse momento presente, nada acontece. Né? Mas eu só fiz a pausa para a cocriação, porque foi uma coisa que ficou da semana passada. Mas voltando a falar de Tantra, Tantra é sobre autoconhecimento, né? Sobre a gente conhecer o nosso corpo, sobre a gente estar conectada, né, com
com essa célula gigante aqui, com essa pele gigante, sentindo, não importa o quê, né? Porque a gente fica muito preocupada às vezes, mas eu tenho que sentir prazer o tempo todo? Não, eu tenho que sentir, eu tenho que saber que eu tenho um corpo, eu tenho que estar conectada com esse corpo, né? Eu tenho que sentir através desse corpo. E é tudo, por isso que a gente fala dos 5 sentidos. São todos os sentidos. Alguns, às vezes, vão estar mais fortes, outros mais fracos, mas é justamente nesse sentir. É que o corpo materializa muito o sentir. Né? Às vezes a gente, principalmente dentro da espiritualidade, às vezes a gente escuta coisas que a gente, às vezes, passa batido, desacredita, não dá muito crédito, não dá muita importância, né? Mas no corpo a gente é capaz de materializar o sentir. Eu senti um calafrio, eu senti um gelo, eu senti um arrepio. Então, no corpo a gente é capaz de materializar muito desse sentir. E o Tantra, ele fala justamente sobre essa nossa capacidade de sentir. Mas, para isso, eu preciso olhar para esse corpo, preciso dar importância a esse corpo, eu preciso olhar com amor para esse corpo, né? Esse olhar para dentro, né? No reflexo do espelho, que a gente poderia falar, né? Olhando para o espelho, mas para mim mesmo, percebendo tudo aquilo que eu sou capaz de sentir e como eu consigo manifestar esse sentir, né? Porque Tantra fala de amor. Mas eu vou romantizar? Não precisa romantizar. Mas ele fala justamente da sua percepção do todo com essa amorosidade. No Tantra, a gente fala assim, cada um é um deus e é uma deusa. Então, se eu olhar para o outro como um deus e como uma deusa, eu estou falando de amor. Eu não vou matar um deus, eu não vou subjugar uma deusa, eu não vou maltratar uma deusa, seja feminino, seja masculino, não importa, né? Mas sim, né, eu vou ter esse olhar de amor, de respeito, de carinho, né, de aceitação, né, que era nada mais é do que a palavra de Jesus Cristo. Amar ao outro, né, como a si mesmo. Eu acho que não existiu ainda um ser mais tântrico do que Jesus aqui na Terra, né, que não tinha medo de abraçar, que não tinha medo de conversar, que não tinha medo de ninguém e de nada, né? Então, hoje, é muito comum a gente perceber as pessoas com medo de outras pessoas. É compreensível, porque a gente vê um mundo extremamente violento, muitas vezes, né? Mas a gente entende que o outro, na realidade, nada mais é do que um reflexo de mim mesmo. Quando eu consigo trazer o outro para próximo de mim de forma respeitosa, a possibilidade dele me tratar da mesma forma praticamente 100%. Não vai haver dúvidas disso, que era o que Jesus trazia, né? Falava sobre o amor, sobre o respeito para com o próximo. Então, Tantra fala sobre esse mesmo respeito, sobre esse olhar divino para com o outro, né? Então, não existe ninguém melhor ou ninguém pior, não existe ninguém mais e ninguém menos. Ele coloca realmente todo mundo numa igualdade. Eu brinco que hoje eu falo assim, eu atendo muitas pessoas hoje dentro do meu espaço, né? Essa daqui é a minha sala de atendimento, gente, que vocês estão vendo, é minha sala de atendimento de massagem. Então, eu atendo muitas pessoas e pessoas... Você quer o meu, desculpa. E aí eu atendo muitas pessoas, e aí acaba que eu sempre costumo dizer, para mim todo mundo é Maria, e para mim todo mundo é José, né? Que é justamente essa capacidade, desenvolver essa capacidade de olhar com igualdade, nos ensina sobre esse respeito, né? Ninguém é melhor, o que difere aquela pessoa de mim é o conhecimento e a dedicação que ela tem a determinada área, determinado conhecimento, ao potencial que ela desenvolveu, seja na infância, seja que ela trouxe de outros momentos, não importa, porque nós somos todos iguais.
tinha um livro de Augusto Cury que eu gosto muito, que eles são 5 edições, e ele conta a história de Jesus Cristo na visão de homem, né? E ele fala assim que para o pai, né? Para o pai dele, todos nós éramos iguais, perfeitos, mesmo as pessoas imperfeitas fisicamente, que ele considerava todos nós iguais e perfeitos. Então, é esse olhar, né? O Tantra ensina a gente a olhar a qualidade, não os defeitos. Ensina a gente a olhar as pessoas, o melhor que ela tem, não o pior. Sempre a gente poder ressaltar esse melhor, né? Porque dentro da visão de luz e sombra, né? Todos nós somos luz e todos nós temos as nossas sombras. O que acontece é que muitas vezes a gente se perde nessa jornada, se perde no caminho e acaba, né, ressaltando muito mais ou alimentando muito mais essa sombra, né? E isso todos nós já passamos por essa fase, todos nós já agimos de forma rude com alguém, já fomos grosso com alguém, já erramos com alguém, justamente porque essa é a nossa jornada, trazer esse olhar, não é a negação, é entender aonde está a nossa sombra, justamente para poder ter esse equilíbrio, né, de deixar de alimentar e poder trazer essa luz, né? Por isso que se fala tanto de iluminação dentro do Tantra, mas a iluminação dentro do Tantra é olhar o lado bom das pessoas, né? Enxergar o lado bom das pessoas, né? Porque todos nós temos isso, né? Todos nós temos luz. Então, o Tantra traz essa visão desse olhar, mas ele fala dessa capacidade, né, da energia sexual de nos iluminar, né? Só que a gente acaba, como a gente vive num mundo ainda, né, como que a gente pode colocar, de Matrix aí, né? E numa jornada, numa caminhada para uma quinta dimensão, mas que ainda a gente está nessa jornada, a gente não consegue ser o tempo todo esse ser iluminado, porque às vezes a gente passa pelos problemas, pelos desafios, e isso acaba mexendo com a nossa energia e muitas vezes acaba derrubando essa mesma energia, né? Então, Tantra, para mim, tem a ver com a gente conseguir manter da melhor forma possível, manter o melhor desse amorosidade, dessa alegria, desse prazer pela vida, né? Porque o prazer não é o prazer só sexual. O sexual ele faz parte da vida, mas não é sobre isso, porque a gente pode ter prazer em tudo, né? A gente pode ter prazer por estar com amigos, a gente pode sentir prazer por estar numa viagem, a gente pode sentir prazer de várias formas, de tomar um café, né? De sentar e tomar um café, né? Eu que eu diga, quando eu tive em Zurique, eu fui tomar café com as meninas lá, com os macarrons, eu sentei ali, nem eu acreditava que eu estava ali, né? Porque aquilo, para mim, foi extremamente prazeroso aquele momento, né? De estar com amigos, de estar num lugar que talvez a minha vida toda eu nunca tivesse imaginado que eu pudesse estar um dia, né? Porque não fazia parte dos meus sonhos de adolescente um dia, né? Viajar tão longe ou chegar tão longe, né? Então é justamente sobre esse prazer, aprender a apreciar as pequenas coisas, né? Que a gente fala pequenas porque na visão do todo é simples, né? Quem que não pode sentar e tomar um café? Né? Mas óbvio que não é todo mundo que pode sentar ali na praça de Zurique para tomar um café. Então, isso se torna muito mais prazeroso. É justamente sobre esse prazer, o prazer de viver, o prazer da vida, o prazer das pessoas em volta. Então, quando a gente fala do prazer do Tantra, ele não é só sobre o prazer da sexualidade ou o prazer do sexo. Óbvio que isso influencia bastante, né? Porque também é muito bom. A gente não pode esquecer, a gente não pode, né, deletar isso da vida da gente, porque todos nós estamos aqui, né? Eu gosto muito de sempre trazer isso. Todos nós estamos aqui graças a um ato de prazer, na sua maior parte, né? Há raras exceções, mas todos nós fomos feitos de um momento de prazer. Então, por isso que para o Tantra, quando a gente fala sobre Tantra, mas as pessoas vão lá naquele workshop e fica todo mundo pelado, porque para o Tantra só quer ver as pessoas felizes, tanto faz de roupa sem roupa. Qual que é a diferença?
né? Sai um pouco dessa coisa do pecado que se fala muito, né? Dessa visão do pecado da sexualidade, né? Do pecado do prazer, né? O Tantra não olha isso, porque o Tantra vai para uma vertente um pouco diferente. É justamente a capacidade do prazer, do divino, dessa conexão, e sim saindo dessa onda de horrores que muitas pessoas trazem como é que fala, sobre o assunto do sexo e da sexualidade, e sim olhar ao contrário, né, com esse olhar de doçura, de prazer, de amorosidade. Então, para o Tantra, tá tudo bem, quer ficar de roupa, fica, quer tirar a roupa, também tá tudo bem, não tem nada demais, somos todos iguais. Né? A diferença ali vai ser um pedacinho do corpo maior, um pedacinho do corpo melhor, um cabelo cacheado, um cabelo preto, né? Mas dentro de um workshop, eu sempre falo isso, né? A nudez, ela é impactante nos primeiros 3 minutos. Depois dos 3 primeiros minutos, esse impacto da nudez, do proibido, do feio, ele cai todo por terra, porque é justamente a nossa capacidade de olhar o outro além do corpo, né? Como essa teia e essa conexão que a gente tem com o outro dentro de uma questão energética que é muito mais profunda, né? Então, o Tantra ele vem quebrando alguns paradigmas. Óbvio que a gente também sempre não pode esquecer, não tem como, que tem algumas pessoas que acabam distorcendo tudo isso e usando o Tantra somente para se falar de sexo e de sexualidade, né? Eu já briguei muito com isso, tá, gente? Hoje eu não brigo mais. Eu falo assim, olha, cada um sabe o que faz. Cada um usa, né? Como a gente vê o tempo todo, né? Por aí, hoje na internet, cada um vai usar a ferramenta que tem da forma com que ela entende o conhecimento dela. O certo ou errado é o ponto de vista dela, né? E o que cada um vai fazer do jeito que conhece, né? Então hoje a gente tem aí muito se fala sobre Neotantra, né? Neotantra é quando se sai um pouco do Tantra tradicional, das escrituras, do básico, do que está lá nos Vedas, né, nos yogis, sai um pouco disso, e aí o Neotantra vem e traz um pouco mais aqui para o Ocidente, deixa isso um pouco mais, como que eu vou usar o termo? Um pouco mais picante, né? Porque olha muito mais para a sexualidade. Mas por que acaba se olhando muito para essa sexualidade, né? Porque é a grande trava da humanidade, né? Quem aqui é 100% liberto sexualmente? Quem por aqui consegue se sentir 100% liberto sexualmente? Livre de apego, de ciúmes, de vergonha, de qualquer coisa ligada à questão sexual. Quem aqui é 100%? Então, a questão do Ocidente de trabalhar muito, né, o tema do Tantra dentro da sexualidade é justamente por conta das nossas próprias travas. Por isso que é um tema que muitas vezes acaba deixando muito mais polêmico, né? Porque as pessoas têm dificuldade de falar, as pessoas têm dificuldade de abordar o assunto, né? Só que se a gente volta na primícia, sexo é vida. Eu estou aqui graças a um ato sexual de prazer da minha mãe com meu pai. Sou muito grata por isso o tempo todo. E olha que a minha mãe era uma pessoa que não falava muito bem do meu pai. Mas eu ainda assim acredito que naquele momento, dentro dessa conexão, dentro desse ápice, dentro desse vórtice, tinha um divino ali. Porque eu só posso ser criada através de um divino, senão ninguém é criado. Né? Porque pensa bem, na vida, quantas vezes a gente faz sexo na vida, quem é casado, né? Vou pegar aí a Maristela. Maristela, quantos anos você é casada? Quantos atos sexuais que você fez sem uma prevenção? Uma prevenção. E quantos filhos você tem? Então, você entende que a conexão com o ato divino daquele momento, não que os outros não tenham sido divino, mas naquele momento o divino falou,
é o seu momento. Né? Eu falo isso até me arrepio, eu fico toda arrepiada, porque isso para mim é mágico, isso é magia pura, não tem como falar que não é magia, né? Então eu acredito que precisa começar a partir da gente, falar sobre sexo com mais naturalidade, tratar esse corpo que a gente tem com mais naturalidade, ser capaz de olhar para os nossos corpos, independente de como eles são, da sua beleza, se está mais gordo, mais magro, mais branco, mais preto, alto, baixo, mas com esse olhar da divindade, porque nós somos divinos. Né? Quando a gente está com as pessoas, essa energia, os nossos átomos, as nossas células, elas vibram enlouquecidamente. Quando a gente chega perto de alguém, né? Quando eu abraço a Cristal, que é minha cachorra, tá, gente? Quando eu abraço a Cristal, as minhas células vibram de amor por ela. E nós somos capazes de fazer isso o tempo todo. Mas a gente precisa romper esse medo de se aproximar do outro. Eu entendo, né? Ainda mais um país como onde eu tô, né, gente? Aí para vocês é um pouquinho mais tranquilo, né? Vocês sabem, para quem visita o Brasil, aqui para a gente é mais delicado. Mas ainda assim, né? Eu gosto muito de acreditar nesse ser humano. Eu ainda acredito, né? Da capacidade, né? Da gente estar conectado com pessoas na mesma vibração, né? E de poder realmente trazer esse melhor de cada um, né? E realmente poder olhar para esse melhor de cada um. Né? Então, é nesse momento que eu falo assim, que a minha conexão possa estar positiva para estar com aquele outro que está na mesma frequência e na mesma vibração que a minha. Né? Porque não tem como, isso é quântico, não tem. A gente vai estar conectado, por que a gente está aqui conectado? Né? Porque a gente está na mesma vibração, a gente fala e pensa sobre coisas parecidas. É igual? Não é igual, mas a gente pensa sobre coisas parecidas. Algumas divergências sempre vai haver, porque é o ponto de vista de cada um, né? Mas Tantra é sobre expansão, é sobre você se permitir, é sobre estar no momento presente, né? Sobre sair das atemporalidades de passado, né? Das dores do passado, né? E da ansiedade do futuro, né? Estar aqui, né? Poder estar conectado nesse agora. Né? Porque quando a gente sai do momento presente, na verdade a gente só se perde, a gente deixa de viver, porque a gente só vive no momento presente, não tem outro tempo para se viver, não dá para ficar nem no passado e nem no momento futuro. Né? Tantra é agora, Tantra é presença, Tantra é sobre conexão, é sobre autoconhecimento. Até pensei num exercício que eu acho que é bem legal a gente fazer depois, né? Para a gente poder trazer essa conexão, esse sentir, né? Não sei cada um de vocês como que é esse sentir, né? Como é esse olhar para o corpo, né? Se cada um olha para esse corpo com tranquilidade, com amorosidade, com respeito, com aceitação, né? Porque hoje a gente tem estereótipos aí definidos pela sociedade, né? E muitas vezes esses estereótipos definidos pela sociedade faz com que a gente, né, comece a querer deixar de se amar, né? Porque entra no padrão de comparação. E quando na realidade não tem nada a ver, porque a gente não se conecta pelo corpo, né? Eu não gosto de fulano, de Beltrano, porque tem o corpo assim ou assado. Eu gosto porque eu gosto da energia da pessoa. Eu brinco muito que eu falo assim, olha, gente, eu não sou esse corpo. Tenham certeza, eu só estou nele temporariamente. Né? Ele é a casa que eu ganhei, né, para estar nesse momento e para manifestar. E eu falo assim muito para as pessoas, principalmente para as mulheres, tá? Quem não consegue amar o seu corpo, também não consegue manifestar prazer. Porque se eu não amo o meu corpo da forma com que ele é, como que eu vou poder manifestar prazer nesse corpo? Quem me traz prazer é o meu corpo. Então, é a minha ferramenta do sentir. Sem esse corpo, eu não sinto nada. Né? Até mesmo porque dentro de uma visão espírita, né, a gente justamente reencarna para poder sentir novamente as experiências, para poder vivenciar, sentir gosto, né, sentir cheiro, poder sentir a chuva,
né? Então a gente reencarna justamente para isso, para viver essa experiência. E essa experiência está no sentir, mas está no total, está no corpo todo, não está em partes. Então a gente precisa começar a aprender, né, a olhar as pessoas como um todo, olhar as pessoas, né, com essa divindade, respeitando cada um do jeito que é, aceitando. Eu sei que tem pessoas que é meio difícil às vezes da gente, né, entender e aceitar, né? Tava falando isso, nem sei, tinha até uma pessoa que estava comigo agora há pouco de manhã, estava por aí. É difícil às vezes, né? Mas é extremamente importante, né? Porque como que eu posso conviver ou viver sem aceitar, né? Sem aceitar quem ela é, do jeito que ela é, as escolhas dela, né? Muitas vezes vai ser incoerente com aquilo que a gente pensa, vai, mas principalmente se é do nosso sistema familiar, se faz parte do nosso sistema, a gente está ali para aprender alguma coisa, então bora lá, bora olhar, bora compreender, bora amar, que tá tudo certo, é muito mais simples, né, do que ficar brigando, do que ficar querendo que a pessoa seja aquilo que a gente quer que ela seja, né? Então eu falo assim, se eu tenho o meu direito de escolha, eu também preciso dar esse direito de escolha. Se eu quero ser livre, eu também preciso trabalhar o meu desapego para dar a liberdade ao outro. Né? Se eu quero amar, eu também preciso permitir que o outro me ame, porque senão vira essa confusão onde as coisas não fecham, onde as coisas não casam. Ah, eu quero que ela me aceite, eu quero que aquela minha amiga goste de mim do jeito que eu sou, mas eu não gosto dela do jeito que ela é. Ah, eu quero que ela goste de mim usando roupas coloridas, mas eu não aceito que ela use preto, sabe? Vamos deixar as coisas mais leves, mais suave, que vai ficar tudo muito mais fácil. Eu falo para que para mim o caminho do Tantra me colocou numa fluidez muito maior, né? Porque a gente vai olhando e vai aceitando. Ah, Súria, mas você aceita qualquer coisa, você aceita qualquer um? Olha, não sei se o termo é qualquer coisa ou qualquer um, mas hoje eu brigo menos. Hoje eu discuto menos, hoje eu passo menos raiva, hoje eu aceito mais do que eu fazia antigamente, quando eu achava que só era o que eu queria, do jeito que eu queria, que tinha que ser daquela forma. Hoje eu deixo as coisas mais fluídicas, né, mais leves, mas não é leve para o outro, é leve para mim, né? Menos regras, menos exigências, talvez, né? Porque a aceitação fala sobre isso, né? Eu aceito, eu amo você do jeito que você é, né? Então, todos nós temos esse Tantra dentro da gente, porque nós viemos da linhagem de Jesus, e Jesus era um homem tântrico. Acho que não existiu ninguém mais tântrico do que ele, que a gente possa contar aí na história. Apesar do Tantra mesmo, né? Do Tantra, se a gente falar de Tantra, a gente fala de escritas aí, de escritas de 5.000 anos aí antes de Cristo, já se falava sobre Tantra. Mas, né, eu gosto muito de trazer para esse momento, porque esse é o nosso momento. Então, quanto mais a gente puder estar livre, mais fácil vai ser para a gente poder se relacionar com as pessoas, né? Ah, é obrigado? Não, mas vai ficar mais simples, seja dentro do sistema familiar, seja com seus amigos, seja com as pessoas que a gente não conhece, né? Mas sempre respeitando todos eles. Então, para mim, Tantra tem muito a ver com esse movimento do amor, do respeito e da aceitação. Gente, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, eu estou aberta, tá? Eu estou aqui falando, mas eu estou aberta aí para perguntas. Deixa eu ver. Você quer ver aí, Nita, se tem alguma coisa? Olha, Adriana. Oi, Adriana. Oi, Súria, tudo bem? Lindona. Tudo bem? Então, são duas perguntas. Sim. É, a energia sexual, né? O Tantra não é só da energia sexual, mas eu gostaria de perguntar, a energia sexual é uma das maiores energias, né? Então, como seria, então, a troca de energia com a pessoa que não tem a sua mesma essência, dizemos assim? Porque
o orgasmo com a pessoa que tem a sua mesma essência, que é feito com amor, ela cocria, né? É uma das maiores manifestações. Mas como seria isso se a pessoa está com a pessoa que não tem a sua mesma essência, uma vibração, uma frequência bem mais baixa? Você cocria, você manifesta da mesma maneira? Essa é uma pergunta. O A que outra não ama, né? O que não ama. que não ama, é isso. A outra pergunta que eu vejo muito falar claro, né? O Tantra não é só sobre sexo, é o sentimento de amor que transborda. Mas eu ouço dizer também, não sei se é verdade, que os casais, né, que seguram muito tempo o orgasmo, né, que pratica o sexo tantra, que eles seguram para não ter orgasmo. Qual que é a parte dessa do tantra que eles dizem que uma das práticas do tantra na Índia é isso. Eles não chegam ao orgasmo, eles ficam ali naquela tensão, mas não deixam explodir por uma razão. E eu gostaria de saber se você sabe qual é essa razão. Sim. Então, eu vou responder uma para depois responder a outra. Eu vou começar com a última, depois eu volto lá na primeira, tá? Vamos falar sobre orgasmo. Primeiramente, a gente precisa separar um pouquinho, tá? O orgasmo de ejaculação. Eu vou primeiro para a linha do masculino para a gente poder entender melhor. Ejaculação é um processo químico hormonal do homem, tá? O homem é programado para procriação. Então, quando a gente fala de orgasmo masculino, a gente precisa tomar muito cuidado, porque ejaculação não é orgasmo, tá? Ejaculação, ele é para procriação, perdão, para procriação. O que acontece? No momento, tanto que assim, olha, o homem, ele pode ejacular sem prazer, tá? O homem, ele ejacula sem prazer, ele é um processo químico, é como a gente, bebi 2 litros de água, o que eu vou fazer? Xixi, não tem como. Então, a ejaculação, ela pode acontecer sem o prazer. O que acontece é que no momento que o homem ejacula, o cérebro solta, né, uma carga hormonal, ali adrenalina, ocitocina, porque ele precisa, não é paralisar, deixar os órgãos mais lento para concentrar a energia no saco escrotal para uma nova produção de sêmen. Então, por isso que o homem, depois da ejaculação, porque eu vou separar o orgasmo, depois da ejaculação, ele dá aquela moleza, aquela sonolência, ele tem vontade de dormir. Isso é um processo químico hormonal, faz parte, tá? Isso a gente não tem como tirar. O que acontece, tá? A nossa criação dentro da sexualidade, não vou colocar as mulheres, vou colocar os homens primeiro, ela é muito baseada na ejaculação, tá? Porque isso vem lá, aí a gente volta, vem da era de Cristo, vem do cristianismo, crescei-vos e multiplicai-vos. Então, o homem é um animal reprodutor. A diferença é que as mulheres não ficam num cio como os animais naquele determinado período, ou somente naquele determinado período. A gente tem um momento de um ápice maior hormonal, onde a gente, né, quase ali vira um cio ali, mas a gente não trata isso como um cio, mas quando a gente está ali para menstruar, os nossos hormônios estão, né, ali ativados, a gente quer, né, ter a presença ali do masculino, então é quase que um cio. Mas o homem, ele não aprendeu o que é orgasmo, então acaba se misturando. Ah, mas ele pode ter um orgasmo junto com a ejaculação? A resposta é sim, ele pode. Ele pode ter o orgasmo junto com a ejaculação, ele pode ter antes, ele pode ter depois. Tá? Eu já conheço pessoas que já tiveram orgasmo depois da ejaculação. Mas, assim como a mulher precisa de um conjunto de fatores para chegar no orgasmo, né? Porque venhamos e convenhamos, acho que a maior parte aqui é mulher, né? Venhamos e convenhamos. O ato sexual em si, de penetração e movimentação de penetração,
nem sempre é prazeroso, né? Existe um conjunto de fatores que levam a gente ao orgasmo. Para algumas pessoas isso pode ser? Pode, mas às vezes tem coisas que antecederam, que a gente chama de preliminares, tá? Então, o que acontece? O homem, ele não consegue identificar muito, porque ele tem dificuldade do sentir, coisa que para a mulher é mais fácil, né? Então, o homem, ele não sabe muito bem essa diferença do ejaculação e orgasmo. Então, acaba se misturando isso. Agora, no Tantra se fala muito sobre o orgasmo seco, tá? O que é esse orgasmo seco? Aí a gente fala, é a retenção da ejaculação. Porque quando o homem ejacula, o que acaba acontecendo? Essa carga hormonal, a gente chama inclusive de pré-morte, tá? Essa carga hormonal amortece este homem. Automaticamente, se ele tivesse num processo orgástico, aí a gente separa, lembra? Orgasmo é, tantra é corpo. Orgasmo é corpo, não é genitália, tá? A genitália, ela é uma, vamos dizer assim, ela funciona como uma antena parabólica. Lembra daquelas antenas parabólicas antigas? Parecia um guarda-chuva, né? Então, o genital é como se fosse aquele pininho no meio da antena parabólica, ele é o condutor, mas o corpo é o guarda-chuva. Quem faz esse movimento do orgasmo é o corpo, não é a genitália. A genitália é que conecta, mas quem sente é o corpo todo. E aí é onde acontece, por que se fala da não ejaculação, da retenção orgástica? Tá? É porque se confunde aqui para gente orgasmo e ejaculação, mas na realidade é a retenção da ejaculação, porque a ejaculação corta na maior parte das vezes, tá? Vou dizer aí praticamente 90, 95%. Olha, na minha experiência de mais de 15 anos, eu acho que eu tive talvez 2 ou 3 pacientes que conseguiram chegar no seu orgasmo depois da ejaculação, porque a ejaculação corta. Na hora que o cérebro solta o processo químico, ele morre. Então, o corpo fica tão mole que toda a vibração, toda aquela sensação orgástica, né, que é aquela... Como que eu posso colocar? Que é aquela parte que o corpo fica sensível, formigando, cheio de energia eletrostática, aquilo apaga. Então, por isso que na Índia se fala sobre orgasmo seco, retenção orgástica. Mas, na realidade, é a retenção da ejaculação. Dentro do feminino, a gente também pode segurar isso, porque tem uma explicação até para segurar o que a gente chama de orgasmo. Ah, eu vou ter os picos de orgasmo, eu vou ter as explosões, eu posso respirar e segurar. Porque quando a gente retém esse processo, a gente acumula energia no corpo. Então, eu posso pegar todo esse processo que é do ápice do prazer e acumular dentro do meu corpo como se fosse uma bateria. Isso me dá um gás para, tipo assim, para produzir mais, para criatividade. Vamos lembrar que o orgasmo, ele está lá embaixo no primeiro chakra, ok? Qual que é a definição do primeiro chakra? Criatividade, dinheiro, que mais que a gente tem? Aterramento. Então, eu vou ter mais capacidade justamente de pegar essa energia e colocar no meu corpo como um todo. Então, eu vou ter capacidade de expandir ainda mais. Mas a definição da retenção, ela está mais ligada à ejaculação do que ao orgasmo, viu, Adriana? Pelo que eu entendo. Tá? Mas isso para o homem, até mesmo porque dentro da cultura que a gente tem, o homem ele tem dificuldade de se reter a ejaculação, porque tem alguns homens que sentem dor se reter a ejaculação, porque isso está aqui, ó. Eles nunca tentaram fazer diferente. Na realidade, eles nem entendem isso, porque é como se a gente falasse assim, ó, pega tudo que você sabe para o homem, né? Eu faço muito isso, ó. Pega tudo que você sabe até agora, joga no lixo e começa do zero. Então, isso é bastante confuso. Mas o ideal é o quê? Osho falava assim, né? Eu gosto muito do Osho nesse sentido.
O Osho, ele foi muito criticado pela questão do Tantra, pelos exercícios que ele dava dentro, né, dentro da terapia tântrica, né? Mas ele fala assim, não adianta você querer aprender a retenção ejaculatória. Primeiro você tem que ejacular muito, até o seu corpo ficar exaurido, porque a hora que ele ficar exaurido, ele vai poder entender outra coisa. Então é um processo, mas é muito legal as pessoas que dão essa, que aprendem. Eu gosto muito de contar essa história, que eu tenho um. Eu já respondo, Renata. Eu tenho um paciente meu, ele teve um câncer extremamente agressivo de próstata, e ele perdeu todo, né? Perdeu a próstata, fez cirurgia, e ele tem hoje uma prótese peniana. Eu atendo ele já há uns mais de 6 anos, mais ou menos. Só que no começo foi muito complicado, porque ele não entendia o que eu queria dizer para ele. Até que eu fui, vai permitindo, deixa o seu corpo sentir. Hoje ele tem, assim, profundos orgasmos sem ter uma próstata. Por quê? Porque ele entendeu que quem pode sentir é o corpo. Ele perdeu o condutor, quer dizer, ele tem ali um condutor, mas é um condutor de plástico, entendeu? Porque ele tem uma prótese, ele tem um condutor ali, um pênis que fica ereto por um sistema de bombeamento, que é uma prótese, então ele tem o condutor. Só que a próstata, que é esse ponto energético que ancora, ele não tem, mas ele aprendeu a jogar. Tanto que tem momentos que ele fala assim, vou usar o termo que ele usa, tá, gente? Com todo respeito a todas vocês que estão aqui. Ele tem hora que ele fala assim, parece que eu ejaculei litros. Olha para vocês verem que interessante. A sensação dele é da ejaculação, mas é o processo orgástico dele. Entende? Então, assim, só que ele não tem próstata, ele não tem nada. E ele sente isso, mas eu falo, ele tem o benefício, entre aspas, de nem ter. Então, ele foi quase que direcionado para um outro caminho, né? O que acontece é que, como os homens, eles têm a ejaculação, que é o processo natural deles, às vezes eles têm preguiça ou não se permite esse outro caminho. No caso dele, ele não tinha outro caminho, só tinha esse. E ele conseguiu encontrar esse caminho. Né? Tanto que eu atendo ele há mais de 6 anos, né? Que é o momento em que ele consegue. Por quê? Ah, mas ele não consegue isso com a esposa dele, né? Que é uma pergunta que às vezes as pessoas me fazem. Talvez com a esposa não, porque aí com a esposa ele tem que dedicar esse tempo para ela. Então ela não tem essa paciência, às vezes, de levar ele para esse caminho. Porque uma coisa que acontece muito no orgasmo é que é aquilo que eu falei, é a nossa dedicação, a nossa permissão. Quando a gente está com outro, às vezes a gente se distrai tanto no querer agradar, no querer ali fazer, que às vezes a gente não consegue essa conexão mais profunda. Por isso que um ato nunca é igual ao outro, né? Por isso que os atos são diferentes. Agora, na primeira, eu não sei se eu respondi, Adriana. Respondi? Deu para entender? Sim, deu para entender. Só a primeira pergunta da frequência de 2 pessoas. Então, aí assim, olha, eu vou falar assim, ó, a gente tem... Pode falar. É só tomar... Como é que eu te falo? A gente prestar um pouquinho de atenção. A questão do horário, tá, Su? Tá, porque aí é tarde. Isso, só isso. Tá, não, pode deixar. Assim, se você puder diminuir um pouco... Diminuir, pode deixar, tá bom. Obrigada. Nada. Com relação a essa questão da energia, a gente tem condições, Adriana, quando a gente está com outro, porque vamos pensar, o que é energia? Vamos pegar a energia do Reiki? Energia de Reiki é intenção, ok? Eu coloco a intenção, eu pego aquela energia canalizada e tenho uma intenção de algo. Quando eu estou com uma pessoa menos consciente, não significa que a gente não é capaz dessa conexão com o divino. Tá? A questão é só a forma com que eu canalizo essa energia. Porque eu posso pegar uma pessoa menos consciente ou que esteja até nem muito bem, eu vou colocar uma intenção, como a gente faz ali no Reiki, e vou transmutar essa energia.
porque a energia basal a gente pode transmutar. Nós somos capazes de transmutar a energia. Se a gente não fosse capaz de transmutar a energia, quem, vamos dizer assim, nasce morrendo, vai morrer morrendo. E a gente vai transmutando no decorrer da vida, vai trazendo consciência. Então, um exemplo, você saiu com uma pessoa que você vê que ela não está legal, coloca energia e transmuta a energia dela. Você pode fazer isso tanto antes do ato sexual, como durante o ato sexual, modificar essa energia, transmutar essa energia. E a conexão, ela independe da energia. Porque a gente tem uma visão de energia positiva e negativa sempre, né? Energia boa e energia ruim. Mas energia é energia. Independente se ela é positiva ou é negativa, ela continua sendo energia. A gente que coloca ela como positiva e negativa. Energia é energia. Não sei se deu para entender. Hein, Adriana? Deu para entender? Sim, deu para entender o processo. Acho que está da mão. Oi, Renata. Boa noite. Era mesmo sobre isso, porque está ligado. Eu tenho um cliente que também tem por coincidência, tem essa questão, não foi cancro, mas ele teve, pronto, coisa da cabeça dele, e ele chegou a fazer o implante. E depois ele teve um acidente, não sei como, né? Não perguntei os detalhes, e teve que tirar. Então, quando ele entrou em terapia, depois de um luto, ele achava que ele não ia ter ereção mais. Só que como era tudo emocional e psicológico, ele voltou a ter ereção e hoje ele tem uma vida normal, sexual, sem prótese, né? Sim. E aí era o que você falou agora, por causa da questão como ele não tinha muitas questões com a ex-mulher, ele não havia mais amor e tal, então ele não tinha ereção, mas ele não conseguia sair dentro da relação por causa das crenças, da religião e tal. Então, quando ele saiu dessa relação, e hoje ele não tem mais problemas de se relacionar. Mas a pergunta que eu ia fazer mesmo era sobre essa questão do autoconhecimento. Quando a gente se conhece, ou quando o homem ou a mulher, quanto mais se conhecem, mais controle consegue ter sobre o momento do prazer, verdade, não é? Porém, existe sempre aquela questão, eu não sei se é assim que já aconteceu com vocês ou com clientes vossos, de que, como que eu vou dizer, haver prazer mesmo sem sexo? Sim, com certeza, o prazer não está ligado ao sexo. Lembra que eu falei? Eu falo o prazer, uma sensação de prazer sexual sem ter tido sexo e sem ter tido intimidade com a pessoa? Porque é energia, né? A gente sempre precisa lembrar, prazer, orgasmo é energia, tá no corpo, tá aqui. Óbvio, se eu consigo tocar esse corpo, a capacidade de aumentar isso é maior, porque aí eu tenho o quê? Eu tenho energia das mãos aqui em contato com a energia do corpo. Mas, independente disso, a gente é capaz de manifestar a energia de outras formas. A gente é capaz de movimentar a energia do corpo de outras formas, né? Tem pessoas que vão para a academia e sente prazer ali. Eu já vi relatos de mulheres que saem da academia completamente lubrificadas. Exato, porque a questão, eu tanto já apanhei essa pessoa que não tinha prazer nenhum inicialmente, e já apanhei pessoas, uma mulher, nomeadamente, que ela diz que tem orgasmo não tendo sexo e não... Pronto. É e ela super capaz. Se isso é normal. Eu falei, é normal. Normal. Na verdade, eu vou energia de vida. É possível e eu acredito que seja normal, tá? Eu não vou colocar isso como uma normalidade. Tanto que hoje eu não vou saber falar o nome, gente, porque na boa eu sou muito ruim de inglês, tá? Mas vocês podem depois dar uma procurada, então eu vou ver se eu acho e eu coloco lá no grupo para vocês. Tem uma linha do Tantra hoje que leva as pessoas ao orgasmo somente, não tem toque, a pessoa tá de roupa e eles vão, sabe assim, como se fosse a imposição da mão do reiki, só que vai fazendo outros movimentos, tá? E vai levando a pessoa a energia. Eu já fiz esse teste, tá? E já foi alguns anos atrás, tá? Foi
alguns bons anos atrás, com um amigo meu, terapeuta tântrico, a gente foi quando começou a falar sobre isso. Aí a gente falou, vamos fazer um teste, eu faço em você e você faz em mim. Gente, era uma loucura, eu estava deitada de roupa, e ele ali, ó, trabalhando nos meus chakras e, ó, movimentando energia. Eu juro, eu cheguei ao orgasmo e ele também, né? E depois a gente fez a troca, vamos respirar, tomar café, agora vai você. E é possível, porque é energia movimentada. Orgasmo é energia em movimento, seja ela através do ato sexual, seja ela de outras formas. Mas é que a gente, aí eu vou voltar até para o teu paciente aí, né, para o teu cliente. O que acontece? A gente tem muitas crenças limitantes, principalmente relacionadas ao sexo. E todas essas crenças limitantes, elas atrapalham o resto da nossa vida. Certo? Deu para entender? Deu, Eu vou deu colocar depois no grupo, eu vou ver quem que é o pessoal de fora, é um nome em inglês que eu não sei falar agora, tá? Eu achei estranho porque eu fiquei pensando, se não há intenção da outra parte, né? Se não há, como é possível isso? Foi só... Porque não precisa. Aí eu vou pegar, eu como terapeuta tântrica, tá? Eu levo a pessoa ao orgasmo, mas eu não tenho intenção do orgasmo. Entende? Eu Ok, levo. obrigada. Ok, obrigada. Eu levo, mas eu não É tenho. muito cabeção que quer pensar e entender tudo, ok. Não, é justamente para você entender, porque não necessariamente precisa estar as duas partes em conjunto. Óbvio, na perspectiva ali da Adriana, quando ela faz a pergunta, é na ideia dos dois. Quanto mais conectado, mais divino vai ser. Agora, mesmo eu não tendo a intenção, eu levo a pessoa para o orgasmo. Detalhe, tá? Só para vocês entenderem. Muitas coisas que eu manifesto através da energia sexual não é da minha, é do outro. Magia, gente. Lembra? Tantra é magia, Tantra é tecnologia. Magia é tecnologia pura. Isso é um outro assunto. Mas vamos lá. Isso é um outro assunto, mas vamos lá. Quem mais? Alguém levantou a mão aí. Quem foi? Deixa eu ver. Alguém falou alguma coisa que eu assumiu. Ou eu estou errada? Cadê? Tem mais alguém que quer perguntar alguma coisa? Eu escutei alguém levantando a mão. Não? Então tá bom. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Não sei como é que tá o horário, Maristela. Vocês podem, se puder continuar, eu continuo. Quiser perguntar alguma coisa. Para mim, assim, ó, qual é o grande segredo do caminho do orgasmo ou dessa manifestação do divino? É entrega. Sabe? É quanto menos paradigma a gente tiver, quanto menos preconceito, quanto menos medo, insegurança, mais fácil fica esse caminho, né? E aí não tem a ver com o outro. Eu vou até usar o termo que a Renata colocou, né? Quando a gente fala de orgasmo, quando eu conheço o meu corpo, o outro se torna o coadjuvante da minha história. Eu não dependo dele no sentido da dependência, né? Que nem é muito comum, e vocês já ouviram falar isso. Óbvio que o que o outro conhece pode me ajudar no caminho ou me dificultar. Só que quando eu conheço o meu corpo, quando eu sei como é que o meu corpo funciona, o que o meu parceiro, aí eu tô falando de parceria, o que o meu parceiro faz não vai fazer grande diferença. Óbvio, se ele é um cara que tem conhecimento, espiritualizado, que, enfim, que tem uma pegada no sentido de energia masculina, vai me ajudar muito, mas independe. Tanto que hoje um dos exercícios que eu dou normalmente, né, para as mulheres quando vêm aqui, é do se tocarem, elas aprenderem a chegar no orgasmo sozinhas. Porque quando tiver com o outro, essa energia que ela já conhece, esse caminho que ele já conhece, isso vai se potencializar ainda mais e não ficar na dependência do outro,
né? Só do outro, o que ele fizer, se ele fizer, porque ele não fez, porque ele não faz. Então, sair dessa dependência, porque a jornada, o caminho é nosso. Quem tem que saber esse mapa é a gente. Ah, é legal quando o outro descobre. Gente, mas vamos pensar assim, né? O outro, para descobrir, ele precisa cutucar muito. E se eu olho para ele e falo assim, olha, o caminho é esse, ou faz isso, ou faz daquele jeito, eu já estou dando o mapa da mina para a pessoa. Então, eu vou pegar essa relação, eu vou entrar num nível de intimidade tão gigantesco que a minha possibilidade de conexão com a pessoa vai ser muito maior. Né? Porque eu não coloco mais essa responsabilidade nas costas dele. É aquilo que a gente fala do caminho da espiritualidade. Assuma a responsabilidade sobre a sua jornada. E assumir a responsabilidade sobre a sua jornada também está do seu corpo, do seu orgasmo, das suas manifestações. Isso tudo é seu, é sua responsabilidade. O outro ali, ele só é aquela pecinha, o coadjuvante. Seja o seu protagonista em tudo, inclusive no orgasmo. E orgasmo é vida, gente. A gente poder, sabe, sentar, sentir prazer, seja da forma tradicional, no sexo, ou seja tomando café com as amigas. Não importa. Para mim, orgasmo são coisas simples. É a gente olhar, olhar a lua, é ter prazer em olhar a lua, saber agradecer a nossa capacidade de visão naquele momento, de enxergar uma beleza, quando muitos não têm. Então, orgasmo, prazer de vida é a junção de tudo isso. Isso, para mim, é tântrico, isso, para mim, é divino, né? Porque vamos pensar quantas pessoas não podem olhar e não podem ver a lua, né? Quando eu conheci a história desse meu paciente, que ele falou, olha, ele teve, né, todo esse processo aí, né? Era um jovem, ele não tinha nem 50 anos quando ele perdeu tudo, né? Perdeu a próstata dele. A sorte dele é que ele tem um facilitador chamado dinheiro, que ele investiu na prótese dele. Então, ele teve aí a hombridade dele. Mas hoje ele conhece outro caminho, que talvez mesmo que ele não tivesse a ereção mecânica ali, ele sentiria o prazer, porque seria possível levar ele para o prazer, né? Porque o prazer tá relacionado à permissão. Eu permito sentir, eu permito me entregar, eu permito me jogar mesmo, porque isso é o que vai levar a gente a esse prazer da vida, isso é o que vai tornar a gente cada vez mais tântricos, mais leve, mais solto, mais feliz, né? Esse é o prazer da própria vida. O resto é tudo uma consequência. Então não tenha medo de se entregar, não tenha medo de olhar para o seu parceiro e falar, olha, filho, não é assim que faz, não é aí o botão é um pouquinho mais para a direita, ó, vai lá, ó, 3 graus para a esquerda. Não, aí não, desse jeito não. Vou te explicar como é que você faz. Não, porque isso cria intimidade. Ananda Prem, né, que foi uma pessoa que eu conheço, quem não conhece, tiver oportunidade, a Déia às vezes fala dele, que ele é um mestre tântrico, aquele da aula, eu conheço ele desde sempre, né, meu super parceiro aí de trabalho. Ele fala assim, a gente se conecta com as pessoas na fragilidade, né, e quando a gente entrega o nosso corpo na mão do outro, não existe fragilidade maior do que essa, né? Mas que a gente possa entregar de verdade. Não tenha medo do teu peito que está caído, da tua celulite na bunda, sabe? Da gordura, do pneuzinho. Tudo isso faz parte, né? Aprecie esse corpo, porque sem esse corpo a gente não chega nesse prazer. É graças a esse corpo, né? Eu brinco muito comigo, eu falo, é graças a esse corpo gordinho, com os pneuzinhos, que eu chego no meu ápice, que eu me conecto com o divino, de forma leve, de forma feliz, né, de forma tranquila, sem medo, sem insegurança, né, sem pecado, sem dor, sem nada disso, porque a gente está aqui, somos seres espirituais, vivendo uma experiência humana. Então, eu preciso me jogar nessa experiência humana, porque sem isso, a gente vai embora vazio.
Porque a única coisa que fica registrado na nossa alma, porque quando a gente fala de memórias, rever memórias, ai, eu acessei a minha memória da minha encarnação de 1800 e pouco, o que você traz? Sensação, experiência, né? Quem aqui já teve a sensação, é que eu tive essa experiência, tá, gente? Quem aqui já teve a sensação de ter sido queimada na fogueira? O que você traz naquela hora? Só a sensação do corpo pegando fogo. Experiência. Então, que a gente possa viver as nossas experiências na profundidade. Sair desse raso, sair desse até a página 2, sabe? Se joga, se entrega, vai viver. Ah, tem hora que a gente se quebra, mas a gente se conserta. Agora, uma coisa que ninguém vai tirar é a tua experiência. Porque a hora que você puder contar para alguém, a hora que você for compartilhar com alguém, a hora que você tiver no seu último suspiro, o que vai valer de verdade é a sua experiência. Todos aqueles livros que a gente lê, todos aqueles grupos que a gente participa, todos aqueles estudos, eles vão morrer junto com a nossa mente. Só vai ficar registrado aquilo que a gente viveu através de tudo isso. De nada vale eu ter o conhecimento do reiki se eu não vivenciar o reiki. De nada vale eu ter o conhecimento, sei lá, do EFT se eu não vivenciar esse EFT. Então, tudo a gente tem que jogar para o corpo, a gente tem que vivenciar. Se eu quero ser, né? Há muitos anos atrás, uma pessoa me chamou de mulher tântrica, eu queria bater na pessoa. Hoje eu entendo a palavra dele, hoje eu agradeço ele. Né? Porque eu vivo essa experiência do meu corpo, eu me jogo, eu vou, eu dou risada, eu me divirto, eu deixo leve, porque tá aqui, ó, tudo registrado aqui, ó. Eu ficaria aqui, ó, 5 dias contando histórias para vocês, né? Porque as histórias, as experiências que eu já vivi é o que vale, é o que vai ficar registrado aqui. Então vivam, só faz isso, vivam, se permitam. Uau! Nossa, Súria, foi muito lindo. Muito obrigada. Foi realmente uma experiência, eu gostei demais. Que bom. Olha, muito coraçãozinho, todas elas tocando coraçãozinho. Olha, obrigada mesmo de coração. Obrigada, agradeço de coração aí pela oportunidade, por poder falar, né? Vixe, tem tanta coisa que a gente pode trazer, né? Porque é o que eu falo, a gente aprende, né? Na troca, né? E a gente experiencia depois. Eu tenho certeza que na próxima vez que vocês forem se relacionar com seus parceiros, né? Algumas dessas palavrinhas vão ecoar. Não tenham vergonha, não tenham vergonha de falar, não tenham vergonha de expressar. O que eu percebi aqui também, Suri, que não só com os parceiros, até mesmo numa amizade. Uma amizade. Abraçar, se tocar, sentir. Abraçar. Sabe, pelo que eu percebi, o Tantra, pelo que você falou, não é só é você estar com alguém na hora que você está ali com aquela pessoa, você poder estar 100%, se entregar, olhar nos olhos, sabe? Sentir a pessoa, é muito bonito, muito lindo. Eu agradeço imensamente. 22 horas e 22 minutos, passamos 22 minutos da palestra, mas agradecemos do fundo do coração. Eu